Oi pessoal, hoje a leitura vai ser muito legal de novo, porque da última vez eu li um material catequético Bento XVI sobre Pedro Lombardo e foi excelente, e esse é mais um material desse, só que sobre São Cirilo de Alexandria. Esse material é de uma audiência geral de 2007. Vamos começar. São Cirilo de Alexandria. Queridos irmãos e irmãs, também hoje, continuando o nosso itinerário que está a seguir os passos dos padres da Igreja, encontramos uma grande figura, São Cirilo de Alexandria, ligado à controvérsia cristológica que levou ao Concílio de Éfeso em 431 e último representante de relevo da tradição alexandrina no Oriente Grego. Cirilo foi mais tarde definido guardião da exatidão, que se deve entender como guardião da verdadeira fé e mesmo selo dos padres. Estas antigas expressões manifestam oportunamente um dado de fato que é característico de Cirilo, ou seja, a referência constante do bispo de Alexandria aos autores eclesiásticos precedentes, entre eles, sobretudo, Atanásio, com a finalidade de mostrar a continuidade da própria teologia com a tradição. Ele insere-se intencionalmente, explicitamente, na tradição da Igreja, em que reconhece a garantia da continuidade com os apóstolos e com o próprio Cristo, venerado como santo quer no Oriente, quer no Ocidente. Em 1882, São Cirilo foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Leão XIII, que contribuiu contemporaneamente o mesmo título também a outro, que atribuiu contemporaneamente o mesmo título também a outro importante representante da patrística grega, São Cirilo de Jerusalém. Revelam-se assim a atenção e o amor pelas tradições cristãs orientais daquele Papa, que em seguida desejou proclamar doutor da Igreja também São João Damasceno, mostrando deste modo que tanto a tradição oriental como a ocidental exprimem a doutrina da única Igreja de Cristo. As notícias sobre a vida de Cirilo, antes de sua eleição para a importante sede de Alexandria, são muito escassas. Sobrinho de Teófilo, que desde 385 como bispo administrou com mão firme e com prestígio a diocese alexandrina, Cirilo nasceu provavelmente na mesma metrópole egípcia entre 370 e 380. Foi depressa iniciado na vida eclesiástica e recebeu uma boa educação, tanto cultural como teológica. Em 403 estava em Constantinopla, no séquito do poderoso tio, e ali participou no sínodo chamado do Carvalho, que depôs o bispo da cidade, João, mais tarde chamado Crisóstomo, assinalando assim o triunfo da sede alexandrina sobre a tradicionalmente rival de Constantinopla, onde residia o imperador. Quando o tio Teófilo faleceu, em 412, o jovem Cirilo foi eleito bispo da influente Igreja de Alexandria, que governou com grande energia durante 32 anos, visando sempre afirmar o seu primado em todo o Oriente, fortalecido inclusive pelos tradicionais vínculos com Roma. 2 ou 3 anos depois, em 417 ou em 418, o bispo de Alexandria demonstrou-se realista ao recompor a ruptura da comunhão com Constantinopla, que já estava em ato desde 406, como consequência da deposição de João Crisóstomo. Mas o antigo contraste com a sede constantinopolitana voltou a inflamar-se cerca de 10 anos mais tarde, quando, em 428, foi eleito Nestório, um autorizado e severo monge de formação antioquena. Com efeito, o novo bispo de Constantinopla depressa suscitou oposições porque, na sua pregação, preferia para Maria o título de Mãe de Cristo, Christotokos, no lugar daquele já muito querido, a devoção popular de Mãe de Deus, Theotokos. O motivo desta escolha do bispo Nestório era a sua adesão à cristologia de tipo antioqueno, que, para salvaguardar a importância da humanidade de Cristo, terminava por afirmar a sua divisão da divindade.
E assim já não era verdadeira a união entre Deus e o homem em Cristo, e naturalmente já não se podia falar de mãe de Deus. A reação de Cirilo, então máximo representante da cristologia alexandrina, que aliás tensionava sublinhar fortemente a união da pessoa de Cristo, foi quase imediata e desenfreou-se com todos os meios já a partir de 429, dirigindo-se também com algumas cartas ao próprio Nestório. Na segunda missiva, que Cirilo lhe enviou em fevereiro de 430, lemos uma clara afirmação do dever dos pastores de preservar a fé do povo de Deus. Este era o seu critério. De resto, válido também hoje, a fé do povo de Deus é a expressão da tradição, é garantia da sã doutrina. Assim ele escreve na história. É preciso expor ao povo o ensinamento e interpretação da fé do modo mais irrepreensível, recordando que quem escandaliza um só dos pequeninos que creem em Cristo há de padecer em castigo intolerável. Na mesma carta a Nestório, carta que, mais tarde, em 451, fora aprovada pelo Concílio de Calcedônia, o quarto ecumênico, Cirilo descreve com clareza sua fé cristológica. Abre aspas. Afirmamos assim que são diferentes as naturezas que se reuniram numa verdadeira unidade. Mas de ambas derivou um único Cristo e Filho, não por ter sido eliminada por causa da unidade e diferença das naturezas, mas, sobretudo, porque a divindade e a humanidade, reunidas em união indizível e inenarrável, produziram para nós o único Senhor, Cristo e Filho. Fecha aspas. E isto é importante. Realmente, a verdadeira humanidade e a autêntica divindade unem-se numa única pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso continuou o bispo de Alexandria. Abre aspas, professaremos um só Cristo e Senhor, não no sentido que adoramos o homem juntamente com o Logos, para não insinuar a ideia de separação ou dizer juntamente, mas no sentido que adoramos um só e o mesmo, porque não é estranho ao Logos o seu corpo, com o qual está também sentado ao lado do seu Pai. Não como se sentassem ao lado dois filhos, mas um só, único, a própria carne. Fecha aspas. E depressa, o bispo de Alexandria, graças às alianças prudentes, obteve que Nestório fosse reiteradamente condenado por parte da Sé Romana, e depois com uma série de 12 anatematismos por ele mesmo compostos, e enfim pelo concílio realizado em Éfeso no ano 431, o terceiro ecumênico. A Assembleia, reunida com vicissitudes alternadas e tumultuosas, concluiu-se com o triunfo da devoção a Maria, com o exílio do bispo constantinopolitano, que não queria reconhecer à Virgem o título de Mãe de Deus, por causa de uma cristologia errônea que trazia divisão ao próprio Cristo. Assim, depois de ter prevalecido sobre o rival e sobre a sua doutrina, Cirilo soube, porém, alcançar, já em 433, uma fórmula teológica de compromisso e de reconciliação com os antioquenos. E também isto é significativo. Por um lado, a clareza da doutrina de fé, mas por outro também a busca intensa da unidade e da reconciliação. Nos anos seguintes, dedicou-se de todos os modos à defesa e ao esclarecimento da sua posição teológica até a sua morte, ocorrida no dia 27 de junho de 444. Os escritos de Cirilo, deveras muito numerosos e difundidos amplamente também em diversas traduções latinas e orientais, já durante a sua vida, como testemunho do seu sucesso imediato, são de importância primordial para a história do cristianismo. São importantes os seus comentários a muitos livros do Antigo e do Novo Testamento, entre os quais todo o Pentateuco, Isaías, os Salmos e os Evangelhos de João e de Lucas. São também relevantes as numerosas obras doutrinais, em que é recorrente a defesa da fé trinitária contra as teses arianas e contra as teses de Nestório. Base do ensinamento de Cirilo são a tradição eclesiástica, e em particular, como já mencionei, os escritos de Atanásio, e o seu grande predecessor na sede alexandrina. Entre os outros escritos de Cirilo, também recordar-se Entre os outros escritos de Cirilo, devem recordar-se finalmente os livros contra Juliano, a última grande resposta às polêmicas anticristãs, ditada pelo bispo de Alexandria, provavelmente nos últimos anos de sua vida,
para responder à obra contra os galileus. Composta muitos anos antes, no ano 363, pelo imperador, que era chamado o apóstata por ter abandonado o cristianismo em que tinha sido educado. A fé cristã é, sobretudo, o encontro com Jesus, uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. Referência na encíclica Deus Caritas Est. De Jesus Cristo, Verbo encarnado, São Cirilo de Alexandria foi uma testemunha incansável e determinada, sublinhando acima de tudo a sua unidade, como ele reitera no ano 433 na primeira carta ao bispo Suscenso. Abre aspas, um só é o Filho, um só é o Senhor Jesus Cristo, tanto antes como depois da encarnação. Com efeito, não era um filho, o Logos, nascido de Deus Pai, e outro filho nascido da Santa Virgem, mas acreditamos que precisamente aquele que existe antes dos tempos também nasceu segundo a carne de uma mulher. Fecha aspas. Esta afirmação, para além do seu significado doutrinal, mostra que a fé em Jesus Logos, nascido do Pai, está também bem arraigada na história, porque, como afirma São Cirilo, este mesmo Jesus entrou no tempo com o nascimento de Maria, a Theotokos, e em conformidade com a sua promessa, há de ficar conosco para sempre. E isto é importante, Deus é eterno, nasceu de uma mulher e permanece conosco todos os dias. Vivamos nesta confiança, e nesta confiança encontremos o caminho da nossa vida.